Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para esse canal do YouTube e o tema de hoje é bastante interessante porque nós nos deparamos com um conceito que eu vou explicar hoje o tempo todo na educação física. Em aulas de fisiologia do exercício, em aulas de fisiologia humana, em prescrição de treinamento e quase todos os cursos que você for assistir na sua vida, você vai ouvir essa palavra, esse conceito, que é VO2 máximo. E estava eu, vou contar uma história para você entender por que eu vou fazer esse vídeo explicando o que é VO2 máximo e qual é a sua diferença com relação à intensidade que vai nos levar ao VO2 máximo. Estava eu um dia dando aula e falando o tempo todo nesse termo, nesse nome, VO2 máximo. E quando de repente eu olho para a turma e alguém está com a mão levantada. E a pergunta que me soltam, que me fazem é: mas professor, o senhor está falando muito de VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? Então eu pensei, então não é todo mundo que sabe o que é VO2 máximo. Então eu preciso explicar isso nas minhas aulas, antes de falar sobre a intensidade, como atingi-lo, do que se trata, qual é a unidade de medida. Então eu preciso explicar o que é isso. E depois, em uma outra aula, onde eu fui falar sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, vulgo HIIT, e me perguntam o que é a velocidade associada ao VO2 máximo, porque também é um termo que falamos bastante nas aulas que damos sobre prescrição de treinamento, fisiologia do exercício e relacionados, que é a velocidade associada ao VO2 máximo. Esse Vzinho é minúsculo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para você qual é a diferença entre VO2 máximo e VVO2 máximo. E é importantíssimo que você entenda do que se trata esses dois conceitos muito comuns na nossa área da educação física. Então, vamos começar com VO2 máximo. A primeira coisa que você tem que saber é qual é a unidade de medida do VO2 máximo. Então, todas as vezes que você ler um artigo, você vai se deparar com unidade de medida. Vai ter um valor em número, pode ser o valor de 40, e pode estar escrito à frente desse número as seguintes unidades de medida. Ou ml por quilograma de peso corporal por minuto, ou litros por minuto. Mas professor, qual é a diferença entre eles? É que um fala sobre o valor absoluto do VO2 máximo, enquanto o outro fala sobre o valor relativo do VO2 máximo. Qual é o valor absoluto? Litros por minuto. E qual é o valor relativo? ml por quilograma de peso por minuto. Mas por que relativo? O próprio nome já diz, porque ele é relativizado pela massa corporal do indivíduo. Então, sempre que você ler um artigo, você vai se deparar com essas duas unidades de medida, ou uma ou outra, ou se não o próprio autor mostra as duas. E uma vez que você entende essas unidades de medida, que esse número começa a ficar familiar para você, a gente pode começar a falar do que se trata esse conceito que falamos tanto na fisiologia do exercício. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que para atingirmos o VO2 máximo, para ele ser mensurado, para que ele exista, é preciso de 3 sistemas básicos que funcionam aí bem dentro de você. Quais são esses sistemas? Bom, se é O2, a gente está falando de oxigênio, que é um gás. E um gás, ele precisa ser captado. Ele precisa ser captado. Agora a pergunta que eu quero te fazer: qual é o sistema do nosso corpo que capta o oxigênio? O sistema é sistema respiratório. Depois que você capta o oxigênio,
a gente precisa transportar esse oxigênio. Mas para onde? Para o sistema que vai utilizá-lo. Agora, qual é o sistema responsável por transportar o oxigênio no nosso corpo? Isso mesmo, se você pensou sistema circulatório, você acertou. Ou sistema cardiovascular. Agora, para onde que esse gás oxigênio vai ser transportado? Como eu falei, para o sistema que vai utilizar desse oxigênio. Agora, qual é esse sistema? Isso mesmo, se você pensou em sistema muscular, você acertou. Pronto. Entendido isso, agora nós já sabemos que o VO2 máximo ele é dado por ml por quilograma de peso por minuto. E esse daqui é o valor relativo. E também pode ser dado pelo valor absoluto, que é em litros por minuto. Já foram duas coisas importantes que esse vídeo tratou. Agora, do que se trata a velocidade associada ao VO2 máximo? É o seguinte, todo exercício físico que nós fazemos, ele tem determinada intensidade. Por isso que é exercício e não atividade. Uma atividade, ela não tem duração específica, intensidade pré-definida, enquanto o exercício tem. Então, quando a gente vai falar sobre velocidade associada ao VO2 máximo, nós precisamos entender que a velocidade representa uma intensidade que vai nos levar a atingir o nosso valor de VO2 máximo. Então, quando nós falamos de VO2 máximo, nós estamos falando de uma intensidade. Esse V, vou colocar uma setinha aqui, para ficar mais fácil de você visualizar aquilo que eu estou falando. O V representa uma intensidade. Então, quando a gente está falando em VVO2 máximo, a gente está falando que essa intensidade é dada em velocidade. Porque a pessoa que está vendo e lendo esse artigo para escrever nesse treino, está para escrever num treino provavelmente de corrida. Então, nós precisamos entender que VO2 máximo é uma coisa e VVO2 é outra coisa. Mas os dois se associam por quê? É através dessa velocidade que eu vou atingir o meu valor de VO2 máximo. E aí o que acontece? O que nós precisamos entender quando a gente chega aqui? Como eu vou prescrever um treino para o meu aluno, como é que eu vou saber qual é a velocidade que eu vou prescrever o meu treinamento, ou contínuo, ou de alta intensidade, intervalado de alta intensidade, se eu não tenho o meu valor de VO2 máximo? Esse número aqui, o valor de VO2, a gente pode consegui-lo, a gente pode mensurá-lo indiretamente através de alguns cálculos já pré-definidos com relação ao gênero, percentual de gordura e alguns outros cálculos também que já foram pré-estabelecidos e que funcionam bem. Ou se não, a gente pode prescrever o treinamento de alta intensidade, por exemplo, sem ter esse valor aqui já pré-estabelecido, já definido. Por quê? Só de fazer um teste específico eu consigo saber qual vai ser a velocidade que vai me fazer levar o meu aluno até o seu VO2 máximo. Agora, qual que é esse teste? O nome desse teste é teste progressivo máximo. E como que eu realizo um teste progressivo máximo? Nesse vídeo, eu vou deixar aqui uma explicação bem breve do que é o teste progressivo máximo, porque só de explicar esse teste, eu consigo gravar um vídeo inteiro bem específico para isso. E eu não quero deixar o vídeo muito longo, eu vou fazer de uma forma bem resumida. Mas é basicamente o seguinte: na anamnese com o seu cliente, você deve perguntar para ele qual é o estado, o status físico dessa pessoa. Saber se ele treina, qual é o histórico de exercício, atividade física. E uma vez que você sabe disso, você tem uma ideia de qual é a velocidade que esse cara vai conseguir ou essa mulher vai conseguir correr na esteira. Uma velocidade, pelo menos, que ela consiga caminhar de uma forma confortável. E uma vez que você define isso, que você sabe isso, você vai colocar essa pessoa para fazer um aquecimento por 5 minutos. Depois, a cada minuto que passar,
você vai aumentar 1 km/h. E aumentando 1 km/h, você vai estar anotando no papel qual a velocidade e qual é a percepção subjetiva de esforço dessa pessoa naquele momento. Então, quando completar 40 segundos, cada vez que aumentar a velocidade, você pergunta de 0 a 10, se for a escala CR10. Agora, se for a de escala de bordo, você vai perguntar de 6 a 20. Quanto você está cansado? Ela vai falar 9, 10. E ali você pergunta com relação à fadiga central, você também pergunta com relação à fadiga periférica, a quantidade de fadiga que a coxa está. E ela vai te dar um valor subjetivo. E quanto mais treinada a pessoa vai ficando, mais fácil de dar essa resposta. Melhor a resposta vai ser. E aí você anota o que ela falou e vai anotando a velocidade que ela está. Quando ela não aguentar mais correr, você vai saber que ela atingiu o VO2 máximo. E aí você vai marcar lá no papel qual a velocidade que ela chegou até a exaustão. Vamos supor que ela tenha chegado à fadiga, não conseguiu mais fazer nada. Deixa eu colocar de outra cor. Na velocidade de 12 km/h. Depois que você tem esse dado, aí é hora de prescrever o treinamento. Seja contínuo, seja intervalado de alta intensidade. E agora eu vou deixar aqui um aviso para você. Tem uma aula na Jornada da Educação Física inteira falando sobre o HIIT, onde eu explico esse teste progressivo máximo em detalhes, inclusive mostro como deve ser feito. E se você quiser ter acesso a esse material, o link está na descrição desse vídeo e você será muito bem-vindo. Você vai ter acesso a aulas completas sobre esses temas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal, porque é isso que vai ajudar esse canal a crescer e me manter sempre fazendo vídeos e mais vídeos para que você tenha o melhor proveito na sua prescrição de treino. Seja com seu aluno de personal, seja com seus clientes na academia, independente de onde você estiver. E deixe nos comentários também o que você sugere para que eu grave no próximo vídeo. Vai ser uma honra atender o seu pedido. Um forte abraço e até mais!